Ao começar a falar do Linhas Vermelhas 1, isso me dá uma lembrança ao que significa a cor vermelha nesse momento. Também, Linhas Vermelhas 1 é uma alusão a uma obra de um grande historiador, Augusto Buoncore, historiador filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que nos deixou e deixou uma lacuna muito grande, porque ele vinha sempre traçando a história do país conforme a ótica marxista, fazia uma excelente análise, como sempre, e dentro da luta de classes e de uma visão histórica do materialismo dialético e do materialismo histórico, o Augusto sempre trouxe à luz da realidade a nossa história, e levantando sempre a visão dos oprimidos e a visão de como a história é feita, de como ela é configurada e editada muitas vezes, e sempre, não muitas vezes, com a visão dos opressores. E chega até nós uma história editada pelos opressores. Então, por isso que, ao tratar aqui do Linhas Vermelhas, eu quero homenagear o nosso grande camarada Augusto Buoncore, historiador, professor da Escola Nacional João Amazonas, um dos grandes marxistas e dos grandes historiadores que o Brasil teve. E falar do Linhas Vermelhas é sim seguir também, como eu falei no início, da importância da cor vermelha no processo da transformação histórica, no processo das revoluções, no processo das grandes revoluções, começando inclusive pela Revolução Burguesa da França, 1789, em que o barrete vermelho foi um grande símbolo, mas principalmente a Revolução Russa de 1917, onde o vermelho traz a marca dos lutadores, a marca dos revolucionários, a marca do sangue que é derramado em prol da transformação social. Jamais vamos esquecer de momentos da história do nosso país e do mundo em que o sangue dos trabalhadores, o sangue dos oprimidos, o sangue dos usados, lembrando da chegada e da colonização portuguesa e europeia no Brasil e na América, esse sangue foi derramado. E esse sangue foi derramado e somente com a luta, com a transformação e a visão revolucionária, nós conseguimos avançar. Então, o Brasil, desses 525 anos de história, o Brasil ele trouxe, sim, na sua trajetória, muita luta em prol do avanço, muita luta pela democracia, muita luta para acabar com a escravidão, muita luta através dos quilombos, através da resistência que os negros e os escravizados tiveram desde o início, e muita luta numa proclamação, inclusive da República, que foi também, ela meio tramada em um golpe, mas muitos republicanos lutaram antes pela República, muita luta nessa semana da Consciência Negra, dia 20 agora nós temos o Dia da Consciência Negra, o feriado em alusão à Consciência Negra, para lembrar e refletir sobre a morte e o assassinato brutal do grande líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, que lutou contra a opressão, que lutou contra a escravidão, que construiu uma comunidade onde quem estava lá, os quilombolas, construiu praticamente uma comunidade igualitária, em vários quilombos, sendo centralizado no Quilombo dos Palmares, em prol de uma sociedade justa e principalmente lutando para o fim da escravidão.
Então, para nós, isso é fundamental. E quando a gente fala de linhas vermelhas, são as linhas vermelhas que foram traçando o processo histórico da nossa história. O processo da revolução das mentes, da revolução das consciências, e que mostrando que é possível mudar, que é possível, sim, transformar uma sociedade através do conflito, mas um conflito organizado, mas principalmente através da luta de classes. E eu não estou aqui defendendo um conflito todos os dias contra os nossos pares. Eu estou defendendo aqui uma luta de classes contra quem nos oprime. Eu estou defendendo aqui um conflito de classes contra quem quer nos subordinar. E por isso que é importantíssimo nós termos em mente esse momento, nesse momento histórico, na encruzilhada que nós estamos passando, num processo de transição de uma sociedade democrática, num processo de transição, né, de um governo que nós tivemos de 2019 até 2022, um governo reacionário, um governo que atacou a democracia, um governo que golpeou a democracia e que quis se manter no poder através de uma tentativa de golpe, um governo que, com seus aliados, seus comparsas, conseguiram e tentaram assassinar os representantes da República, na figura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na figura do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e na figura do presidente, na época, do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre. Então, nós temos o Alexandre de Moraes. Então, nós temos essa tentativa de assassinato de 3 pessoas, figuras importantes na nossa história, e esses golpistas querem se manter sem serem punidos. Por isso que a anistia para eles é um retrocesso. Nesse momento, a anistia para esse tipo de gente é um retrocesso na história democrática do nosso país. Então, nesse momento, a nossa intenção aqui, ao propor linhas vermelhas, é discutir, mesmo sendo em vídeos gravados, discutir os principais pontos da história do nosso Brasil. A ideia é lançar esses vídeos de algo bem informal, inclusive aqui ao fundo do vídeo acabou de tocar um telefone celular, mas isso não impede que nós continuemos a comentar e a conversar sobre o assunto. Vídeo de no máximo uns 10 minutos, talvez depois aumentando um pouco mais o tempo, de uma forma bem informal, sem muitos detalhes, sem muitos filtros, mas principalmente trazendo à luz da verdade o que é importante nesse momento, que é a luta cotidiana contra a opressão, a luta cotidiana pela democracia, a luta cotidiana pela soberania do nosso país e a luta cotidiana pela educação, principalmente pela educação. Eu sou professor Saulo Velasco, professor de História, professor de Geografia, professor de Filosofia e Sociologia. Sou da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e luto pela educação. Como dizia Paulo Freire, a educação por si só não transforma a sociedade, não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Muito obrigado. Esse é o meu primeiro vídeo, não deixa de ser um vídeo teste, a partir desse dia 18 de novembro de 2025, e a minha intenção é seguir gravando vídeos e colocando no meu canal. Boa luta a todos e viva o Linhas Vermelhas, mudando a história e transformando a sociedade.